Boa noite a todos. Continuando o estudo que eu estou fazendo aqui com vocês de A Grande Síntese de Pietro Baldi, o nosso filósofo espiritualista italiano. Hoje eu vou trabalhar um pouco o capítulo 30 de A Grande Síntese, intitulado Palingenesia. O que vem a ser palingenesia? Se vocês fizeram uma pesquisa rápida aí na internet, vão surgir algumas referências: retorno, renascer, reencarnar. Todos são conceitos de renovação, de algo que está se ressurgindo, renovando. Nesse capítulo, Pietro Baldi, ele nos põe a pensar sobre os conceitos que nós temos em relação a Deus. Ele começa falando assim: Deus não pode ser algo mais exterior. O que vem a ser esse sentido que ele coloca aqui? Deus não ser mais e exterior. Seria no sentido de que Deus, ele é pleno, ele é completo, ele é o absoluto. E nós estamos no mundo do relativo. É o cosmo material, onde acontece o processo da evolução. Então, no reino do absoluto, que é o reino verdadeiro, onde a consciência é plena, não existe esse transformismo efêmero que é produzido o processo da evolução, né? Que nós vimos no vídeo anterior, que existe um sentido das coisas passarem por essa palingenesia. Seria o sentido de renovação, evolução, no sentido de transformismo. Dentro do mundo do cosmos, o que a ciência hoje está caminhando através da física quântica é a constatação de que o que existe no universo é a consciência. É ela que dá vida às coisas. É ela que participa desse processo de transformismo. É a consciência. É a consciência que vibrou nos átomos, no campo quântico, nesse campo da possibilidade. Quando se fala campo da possibilidade, eu estou dizendo de algo que não existe a certeza e que a partir de uma concentração de energia em que os átomos, em que os elétrons giram em altíssima velocidade, vai se produzindo as formas dentro do campo do mundo do relativo, que é o cosmos. Então Deus, ele está à parte nesse processo. Porque Deus está no campo do absoluto e não no campo do relativo. É o que o Pietro Baldi vai falando aqui, através da sua inspiração, que ele chama de sua voz, que seria uma consciência superior, em que Pietro Baldi sintonizou com ela e escreveu essas 24 maravilhosas obras sobre o espiritualismo, a sua relação com a ciência do mundo material, visto que a grande síntese
fala-se grande síntese, porque justamente é um resumo, né? Um resumo desse todo no mundo da matéria, vai mostrar que ciência e espiritualismo estão se encontrando nesse momento através da física quântica, em que as leis da física moderna, desde a física newtoniana à física moderna, elas já não conseguem retratar o que acontece no mundo do microcosmo através da física quântica. Por isso que surgem termos como o princípio da incerteza de Heisenberg, em que os campos elétricos, né, você não consegue determinar onde estaria um elétron. É o princípio da incerteza. Isso levou ao cientista Albert Einstein, o grande físico Albert Einstein, a falar, né? Mas Deus não joga dados. Ele disse isso porque é esse princípio da incerteza, é o campo da possibilidade. É quando vai surgir a matéria, através dessas vibrações quânticas de pacotes, né, de energia. Eu não sou físico para ficar falando isso aqui de forma aprofundada, mas só para vocês terem uma noção, né? Então é assim que surge essa concentração de energia, né, que vai surgir o que a gente chama de matéria. A física quântica ela está mostrando hoje que não existe matéria. Existem pacotes de concentração de energias. Por isso que o Einstein falou, mas Deus não joga dados, ou seja, eu não estou compreendendo. Eu me pauto por leis da física, leis que eu estudei, leis que eu desenvolvi, que outros cientistas desenvolveram, mas elas não estão se enquadrando dentro do microcosmos. Então, quando vai se estudar o microcosmos, acaba entrando naquele momento do que a gente chama de Big Bang. Porque existia o campo da possibilidade, as coisas não eram, mas elas se tornaram. Deus está nesse campo do não era, no campo do absoluto. É isso que Pietro Baldi vai analisar aqui, né? Ele fala, né, que Deus não pode ser algo mais exterior. Exterior no sentido de Deus, você achar Deus no mundo material. Você falar assim, eu encontrei com Deus, ele estava numa esquina. Deus, ele se manifesta através da transcendência e da imanência. Na verdade, seria da imanência, né? Imanência, entendam, a natureza, a criação, a evolução. Deus se manifesta dessa forma. E Deus está no absoluto, que seria a transcendência. Esse é o campo de Deus, é onde ele se manifesta plenamente. Então Pietro Baldi vai falando, né, que vossa, aqui é a grande voz falando, né, vossa concepção de um Deus que cria fora e além de si, acrescentando algo a si mesmo, é absurda. Concepção antropomórfica é querer reduzir o absoluto ao relativo. Não pode haver criação no absoluto. Entendem o que eu falei aqui? Que o Pietro Baldi está dizendo? Não pode haver criação no absoluto. Eu já vi estudiosos de Pietro Baldi falarem assim, né, que nós fomos criados onde não há tempo
e nem espaço. Se não há tempo e nem espaço, nós somos criados, não existe um momento marcado, uma data estipulada em que Deus nos criou. Nós somos criados para além do tempo e do espaço. É isso que a física quântica hoje está pirando, principalmente a física moderna, né? Porque não bate. As leis da física moderna não bate com esses princípios da incerteza, com esse campo da possibilidade, que é o mundo do todo. É onde Deus se manifesta plenamente em transcendência. Esse é o nosso verdadeiro lar. É de onde nós viemos. E é de onde nós ainda estamos. É uma coisa assim meia complicada para o nosso raciocínio, preso dentro do átomo, no campo da matéria, do materialismo. É por isso que a nossa concepção de Deus, que Pietro Baldi vai mostrando aqui, nessa parte do capítulo 30, ela não consegue definir Deus. Porque nos falta, presos a esse campo de matéria, nos falta essa compreensão. A nossa consciência, desculpem, a nossa consciência ainda está presa a essas 3 dimensões, né, do espaço-tempo, largura. Então, o nosso sentido de Deus, ele é um sentido antropológico, é uma visão reduzida de algo que é o todo, que está acima de todo mundo, de todo esse cosmo material. Seguindo aqui, mais à frente ele fala assim: mas a natureza é a expressão divina e não pode haver nada acima dela, nenhum acréscimo, nenhuma exceção, nenhuma correção à lei. Voltando aqui um pouco para entender isso aqui, é irreverência aviltar esse conceito para querer compreendê-lo que é em Deus, constituindo-vos em medida das coisas colossais como sobrenatural e miraculoso, qualquer fato novo para as vossas sensações, tudo o que exorbite do que sabeis e conheceis. Mas a natureza é a expressão divina, no sentido de imanência, né? E não pode haver nada acima dela, nenhum acréscimo, nenhuma exceção, nenhuma correção à lei. Sobrenatural e milagres são conceitos absurdos diante do absoluto, aceitáveis apenas em vosso relativo, aptos a exprimir vosso assombro diante do que é novo para vós. Nada mais nele está contido. Novo para vós e nada mais. Ponto final, né? Nele está contida a ideia de limite e da sua transcendência. Conceitos inaplicáveis à divindade. É o que o Pietro Baldi coloca, né, através de sua voz. É querer determinar Deus dentro do campo do relativo é impossível. Mas Deus, ao mesmo tempo, se manifesta em nossa alma, em nosso interior. Não no interior de um corpo material, né? Mas no interior do que a gente chama de alma, espírito, consciência, que é transcendência, que está presa essa transcendência a um campo material, nos átomos. Então essa visão nossa é uma visão relativa do que seja Deus. Um pouco aqui do meu resumo, que está aqui do lado,
às vezes eu faço tanta coisa assim, depois eu fico... Não dá para expor tudo, né? Só um instantinho aqui. Bom, então ele fala assim, né? Deus não é exterior, ele está à parte do cosmos. Às vezes as pessoas classificam, falam assim, Deus está no céu, né? Mas a gente tem que entender o que seja céu. Céu, nessa visão que Pietro Baldi nos mostra através de sua voz, é o todo, né? É porque ele classifica assim, aqui ele não fala ainda, mas ele vai classificar dois, vou colocar uma palavra aqui que ele não utiliza essa, mas dois cosmos. Um chamado sistema, é esse que eu falei para vocês, onde Deus nos criou para além do tempo e do espaço. Ou seja, não existe tempo, não existe espaço. É o campo da incerteza que o Heisenberg formulou, né? Estudar as partículas, em que eles dão até o nome de uma zona fantasma, né? Uma coisa assim que a consciência, o racionalismo não consegue conceber. É por isso que se fala hoje que o materialismo morreu. Porque ao passo que a ciência vai estudar o materialismo, justamente para provar que só existe matéria, não existe mais nada, ela está abraçando o espiritualismo. É interessante, né? Está caminhando para o espiritualismo. Pegou na mão do espiritualismo a ciência, porque chega a essa conclusão: não existe matéria. E começa a se pensar que existe consciência. Porque nós somos seres que pensamos, né? Nós não somos só o cérebro. O cérebro é um órgão em que se manifesta, né, a consciência. Mas está para além disso. Entra nesse campo da incerteza. Está vendo como tudo converge para isso? Então, seguindo aqui o meu resumo, só o homem que está no relativo passa pelo processo da transformação, da mudança constante. Tudo no universo da matéria, do relativo, passa por transformação. Não Deus. Deus é o todo. Então, todos os conceitos antropológicos não servem para definir Deus. Deus não necessita de transformação. Deus não necessita de roupa. Deus não precisa de barba. Deus não tem uma forma material. Quando se diz a imagem e semelhança de Deus, entendam que nós estamos falando de consciência, de algo que pensa e sente. Esses somos nós, né? A imagem e semelhança de Deus. Então não imagine Deus sentado em uma cadeira, aquele velhinho de barba. Não estabeleça conceitos de um Deus rancoroso, de um Deus vingativo. Tudo são conceitos antropológicos. E essa visão de Pietro Baldi, ela vai trabalhar esses pontos, né? Não deveis medir a divindade como medis a vós mesmos. Não tenteis defini-la, e muito menos com aquilo que serve para definir-vos a vós mesmos, por multiplicação e expansão de vosso concebível. Se quereis somar o infinito, vossos superlativos, dizei o infinito, isto ainda não é Deus. Seja Deus para vós uma direção, uma aspiração, uma tendência, seja para vós a meta. Se Deus está no íntimo, no infinito, inconcebível para vós em sua essência, nosso finito dele se avizinha por aproximações conceituais progressivas. Isso aqui é interessante, porque
Pietro Baldi vai mostrar que ao longo da história da humanidade, nós nascemos com esse princípio, né, de cultuar algo que parece estar acima do humano. Na obra de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é Deus? Os espíritos respondem para ele: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É uma definição assim, muito sábia, né? Muito bonita. E ela vem mostrar, né, que existe um Criador. O universo ele não é produto do acaso. Ainda que existe o caos, né? A própria física quântica, ela mostra que esse princípio da incerteza, ele é uma manifestação de caos, justamente porque ele também é uma manifestação de caos, porque as leis de ordem, os princípios que a física estabeleceu, eles não servem para você aplicá-los ao microcosmo, ao estudo das partículas. Mas, ao mesmo tempo, entramos nesse campo da possibilidade, nesse campo do pensamento, da consciência. Não achamos matéria, mas achamos algo que faz com que as coisas ganhem formas. Assim começou lá no Big Bang. E assim a física quântica, ela chega no mesmo processo estudando, né, as partículas elementares, esses que eles chamam de... Está fugindo da minha mente aqui, né, as bolsas, né, eles usam outro termo, as bolsas de energia, né, em que elas têm elas são praticamente um número inteiro, e não metade, são inteiras, manifestações inteiras, que não são constantes, elas são... Como que eu vou falar aqui? Vou usar essa ideia do vórtice. São pontos que se abrem, né? Esses pacotes de energia que não tem uma linha reta. Eles são... Eu não estou achando a palavra. É como se houvesse um espirro. Desculpa, eu não estou achando a palavra. Mas não existe um caminho constante, sabe? São assim, como se fossem pequenas explosões de um Big Bang mesmo, sabe? E a partir do girar desses elétrons, esses campos quânticos começam a criar formas, né? Assim foi o começo do Big Bang. Saiu desse campo da incerteza, né? Apenas da possibilidade das coisas serem, e elas se tornaram. Aí fica isso, né? O que causa isso? De onde que isso veio? Como que o acaso ele conseguiu produzir todo esse cosmo com tantas leis, com tanta perfeição, né? Com esses princípios de desenvolvimento, de evolução? A física quântica vem mostrar, né, que desapeguem do materialismo, porque nós estamos chegando apenas no campo da energia, a gente não consegue achar esse princípio de matéria, não existe matéria. Eu fiz uma coisa aqui, assim, refletindo sobre aquela passagem do Friedrich Nietzsche, acho que se fala Nietzsche, o filósofo alemão, né? Em que ele falava que um homem entrou num vilarejo, acho que com uma lanterna, gritando: Deus morreu, Deus morreu, Deus morreu, né? Nós o matamos, ele falava, né? Ele quis dizer o quê? Que o racionalismo, ele tinha quebrado os conceitos da religião tradicional,
e que o homem começava a dar explicações para o mundo, sem precisar da religião, da fé, né? Aí a física quântica faz o mesmo hoje. Ela fala: o materialismo morreu, o materialismo morreu, o materialismo morreu. A física quântica o enterrou. Só falta os materialistas, né, executarem o seu funeral, porque não existe matéria. Não existe matéria. Isso aqui, ó, essa parte, ela tem muito a ver com essa obra, A Grande Síntese, porque ela estuda essa parte. Eu acho que esse livro ele foi lançado, acho que foi em 1931. Então Pietro Baldi, ele estudou, né, a evolução dos átomos e esse campo da incerteza. Vejam como é interessante, né? Como que as coisas convergem. Por isso que Pietro Baldi fala, né, que nós estamos entrando na era do Espírito. A era do Espírito é essa aliança entre ciência e espiritualidade. Porque se a ciência ela estudou o materialismo justamente para provar que tudo é produto do acaso, da matéria, ela não existe. Mas existe a criação, as coisas acontecem, existe um princípio inteligente. Aí começa-se a pensar em consciência. Pensem muito nisso. E existia essas três visões, né? Eu vou falar isso aqui um pouco. A visão lá em Kardec, né? Kardec também, a espiritualidade relatou a Kardec que os seres humanos, desde os seus primórdios, na pré-história, eles nasceram com o princípio de adoração. Já pararam para pensar nisso? Que na história da humanidade, nós nascemos com esse princípio, o princípio de adoração. Então nós começamos a adorar Deus através do exterior, né? Sem conceituar ainda esse nome antropológico que a gente chama de Deus, de Javé, mas nós sentimos essa necessidade de adorar. É o que mostra lá no Livro dos Espíritos. Então, com o tempo, vai surgir várias concepções de Deus, no caso, deuses, né? Na Grécia, no Egito, entre outros povos. Aí nasce o politeísmo. Vários deuses dando várias explicações para o surgimento do mundo e dos seres. E à medida que a consciência vai evoluindo, esses conceitos vão sendo mudados. E entre os hebreus vai surgir o monoteísmo. Então, a consciência humana, através de um povo, no caso o povo hebreu, começou a perceber uma visão diferente, que existe um único Deus, um ser todo-poderoso, criador de tudo e de todos. E essas concepções politeístas, principalmente com o surgimento do cristianismo, né, elas começam a perder força. E essa ideia de um Deus único prevalece. Só que essa visão, que ainda é muito presente hoje ainda, embora a gente está passando por esse processo de despertar da consciência que vai mudando essa realidade, ainda existem esses conceitos que o Pietro Baldi coloca aqui, né? A gente achar que Deus, ele faz parte desse cosmos ao qual estamos escravos não, presos, né? Presos aos átomos.
no mundo da matéria. Então as concepções de Deus, lá do povo hebreu, é um Deus humano, ainda é um Deus humano. Ainda que já tenha as características espirituais e começam a chegar a essa transcendência, a esse mundo do todo, mas é um Deus ainda vingativo, é o Senhor dos exércitos, né, das guerras, é um Deus particular de um povo que depois vai se universalizar com o cristianismo. Então é uma visão assim, antropológica de Deus. Mas é o que Pietro Baldi coloca através de sua voz, que a evolução, esse abrir e fechar dos vórtices, a consciência começa a ter uma percepção diferente do que seja Deus. Começamos a entender que Deus, ele é algo que transcende aos conceitos que nós temos de divindade. Aí começam a surgir obras, né? Começam a surgir novas visões sobre Deus, sobre a divindade. E uma obra como essa aqui, A Grande Síntese, ao você ler essa obra, você nunca mais vai ter uma percepção de Deus como você já teve. Porque a sua consciência ela vai abrir. Você vai entender esse sentido do todo, dessa manifestação de Deus que a física quântica está adentrando, que é o campo da possibilidade, que é o que eu falei lá no outro vídeo que eu gravei, né? Que lá na Grécia Antiga, Platão também já tinha percebido, né? Embora em um tempo muito diferente do nosso, esse mundo que a gente chama de mundo das ideias, onde não existe a forma, né? existe a consciência, a consciência criadora, onde os seres não precisam vestir roupas, não precisam de corpos. Essas coisas são coisas do mundo da matéria, do cosmos. É isso que Pietro Baldi fala, Deus está à parte. Deus manifesta no mundo da matéria através da natureza. É a imanência, é a evolução, é esse transformismo das formas, onde a consciência está peregrinando num retorno a Deus. Percebem a diferença? Como que os conceitos eles vão mudando à medida que a nossa consciência vai abrindo? E Pietro Baldi, ele propõe uma nova visão de Deus. Aqui ele vai chamar de monismo. Um monismo bem mais diferente daquele que civilizações, filósofos já proporam. Um monismo mais amplo. Um monismo que integra os questionamentos, os paradigmas, as dúvidas, essa dualidade que existe entre espírito e matéria, entre materialismo e fé. E a física quântica está se tornando uma ponte para que cheguemos a esse entendimento. O que nós vimos com o surgimento do universo é o mesmo caminho que a física quântica está chegando novamente. Batendo as portas do mundo da possibilidade, do todo, de onde não existe matéria. Então o monismo em Pietro Baldi, ele mostra que tudo é uma coisa só. Tanto faz você defender o materialismo, como você defender o espiritualismo.
porque tudo se converge em uma única porta. Os dois caminhos se encontraram. É por isso que ele fala que nós estamos entrando na era do Espírito. Porque nós vamos começar a entender, algumas partes da física quântica já começam a pensar sobre isso, que o que existe no universo é a consciência. É ela que dá a forma às coisas. É ela que atua no campo, um termo usado por Albert Einstein, quando ele fala assim, né, mas Deus não joga dados. Eu não estou entendendo como que as leis da física elas não estão servindo nesse campo do microcosmos para entender a formação da estrutura dos átomos. Entendem? É isso, vou deixar vocês pensando um pouco sobre isso. Grande abraço a quem me acompanhou até aqui. Tchau, tchau.